Agora vamos tentar entender a noção por trás dos diferentes tipos de mistura. Tipos de mistura. Vamos estudar um pouco disso aqui. Repara o seguinte, existe uma dosagem perfeita, como se fosse uma dosagem perfeita, que a gente chama de dosagem estequiométrica. Como essa dosagem estequiométrica? A gente vai ter aqui uma determinada quantidade de combustível. Tá aqui. Combustível. Mais uma determinada quantidade de ar. Então, esse ar, como a gente já viu aqui no modelo, ele vai ter tanto gás oxigênio como gás nitrogênio. Então, o gás oxigênio que tem, ele vai ser a quantidade ideal para queimar completamente o combustível. E o que é a queima completa? Vamos ver esse complemento aqui, o que seria a queima completa. Na queima completa, todo carbono que tiver, quando ele queimar, ele vai formar CO2. Todo hidrogênio que tiver no combustível, ele vai formar água. E se tiver enxofre no combustível, ele vai formar dióxido de enxofre. Quando isso aqui acontece, a queima ela é dita completa. Se qualquer parte dessa não acontecer durante a reação de combustão, a queima é dita incompleta. Então, na dosagem estequiométrica, a gente tem a quantidade de ar exata para que isso aqui aconteça com o combustível, para que a queima seja completa. Então, aqui a gente tem os reagentes, vai ter a reação química e depois vai haver os produtos da combustão, que a gente chama de gases de combustão. Vai formar aqui uma determinada quantidade de gases de combustão, certo? Então, assim, na dosagem estequiométrica é a dose perfeita. Então, eu vou tentar representar aqui com as bolinhas e vou dar aqui o destaque. Dosagem estequiométrica. Então, eu vou ter uma determinada quantidade de combustível. Eu vou tentar colocar umas bolinhas aqui. Uma determinada quantidade de combustível mais uma determinada quantidade de ar. Vai acontecer a reação química. Ixi, esqueci de apagar aqui, peraí. Vai ter a reação química e vai formar uma determinada quantidade de gases de combustão. Seus produtos ali. Então, aqui vai ser combustível. Aqui vai ser ar, a quantidade ideal, a quantidade perfeita. E aqui são os gases de combustão. Então, assim, se aqui é a dosagem perfeita, estequiométrica, existem dois outros tipos de dosagem. Deixa eu destacar aqui, ó. Copiar. Vou colar aqui. Se essa daqui é a dosagem estequiométrica, essa aqui é a perfeita, né? Existem dois outros tipos de dosagem. Vai existir uma dosagem com mistura rica. Se a mistura é rica, em relação a essa dosagem aqui, que é a estequiométrica, eu vou ter proporcionalmente mais combustível.
ou proporcionalmente menos ar. Então, se essa aqui for a minha dosagem ideal, imagine que esses aqui são os volumes dos sistemas, os reagentes e aqui os produtos, né? Então, se essa dosagem aqui, com esse tamanho desses gases, é o ideal, uma mistura rica, tá aqui, tá assim, ó. Mistura rica. Como é que vai ser uma mistura rica? Ou eu tenho proporcionalmente, eu vou ter mais combustível proporcionalmente. Então, para eu manipular aqui nos reagentes, ou eu aumento essa quantidade, ou eu diminuo essa. Eu vou fazer essa segunda opção, vou diminuir essa daqui. Então, eu tenho proporcionalmente menos A, ainda vai ser A, né? Mas vai ser menos A do que a estequiométrica. Eu vou botar aqui o destaque, ó. Menos A que a dose estequiométrica. E aí a gente vai ter a reação química, né? E vai formar lá os produtos. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura rica, porque proporcionalmente, em relação à estequiométrica, repare que a estequiométrica é a nossa referência. Então, imagine que isso aqui é a referência. Então, se eu diminuir a quantidade de A, eu vou ter uma mistura rica, porque proporcionalmente é como se eu tivesse aumentado a quantidade de combustível. E o outro tipo de mistura é a mistura pobre. Como é a mistura pobre? Se eu pegar a estequiométrica, que eu já tinha copiado, eu vou colar de novo aqui. Aqui é a minha estequiométrica. Lembra que eu copiei? Então, em relação a essa daqui, eu vou ter mais ar. Então, o que é que eu vou fazer aqui para representar? Eu vou aumentar a quantidade de ar. Tentar aqui, né? Ele é mais A do que como se fosse a dosagem estequiométrica. Então, eu tenho o excesso de ar. Ar, eu vou botar assim, ó, em excesso. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura pobre. Como é uma mistura pobre? Eu tenho proporcionalmente, em relação à dosagem estequiométrica, se ela fosse assim, ó, a dosagem perfeita, e eu tiver mais A em relação àquela dose, ou menos combustível proporcionalmente, eu tenho uma mistura pobre. Então, essa é a noção por trás dos conceitos, dos tipos de mistura. Mistura pobre, mistura rica e mistura estequiométrica.